A Coreia do Norte fez testes mais uma vez com mísseis hipersônicos com capacidade inclusive de transportar ogivas nucleares. O nosso foco aqui não é observarmos a qualidade técnica deste armamento, mas sim chamarmos a atenção para a complexidade geopolítica da região do Extremo Oriente, que tem rivais que se desenham no atual cenário na forma de eixos que se preparam sem dúvida para um possível enfrentamento entre si. Que existe uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, nós sabemos. Desde os anos 50, a guerra não acabou, ela permanece até hoje. O que nós temos, ironicamente, é que entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul há um armistício, evidenciando que a guerra ainda está em andamento, mas há uma zona de pacificação entre ambos os países no paralelo 38. Uma zona desmilitarizada, entre aspas. Nós sabemos que é uma das fronteiras mais vigiadas do planeta, uma das mais controladas e certamente uma das com a maior presença militar que há na superfície do planeta Terra. As tensões entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão para além das questões ideológicas da Guerra Fria, capitalismo, socialismo real, enfim, porque perduram até hoje. E mais ainda, nós temos que a relação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte tem um impacto global porque ambos têm amigos poderosos de outros continentes, conforme nós sabemos, no caso da Coreia do Sul ou do mesmo continente, quando olhamos para a íntima e a crescente relação entre Kim Jong-un e Vladimir Putin. Então, o desenho geopolítico na Coreia do Norte é um desenho de enfrentamento em relação ao que a Coreia do Norte entende como rivais inimigos, tanto a Coreia do Sul, bem como também o Japão e, claro, a influência que os Estados Unidos exercem nesta região do Extremo Oriente. É neste contexto, então, que nós temos, mais uma vez, a Coreia do Norte fazendo teste com míssil, cuja capacidade militar é bastante significativa. Um míssil hipersônico, cuja velocidade é além do nosso imaginável, tá certo? É claro que fisicamente existem as explicações para a capacidade e a velocidade do míssil, enfim, mas não é o nosso ponto aqui. O nosso ponto é o investimento pesado em tecnologia balística militar por parte da Coreia do Norte a fim de demonstrar força, de demonstrar que está no jogo da disputa militar caso haja uma guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, esquentando novamente. E claro, o recado da Coreia do Norte não é apenas para a Coreia do Sul, é também para a influência dos Estados Unidos na Coreia do Sul e no Japão e na região como um todo, dos dois rivais importantes da Coreia do Norte que nós conhecemos, o Japão e também a Coreia do Sul. O contexto, então, agora do teste de míssil de Kim Jong-un é um contexto do Donald Trump 2. Lá, naquele momento, 2017, quando a Coreia do Norte fez uma série de testes de mísseis, a relação do Donald Trump era diferente do que é hoje, não é? Com diversos países. Trump vinha menos forte do que vem hoje, pelo menos em termos de popularidade nos Estados Unidos, por exemplo. E mais ainda, nós temos um cenário onde a Coreia do Norte aprofundou as suas relações com a Rússia, de modo que nós temos um cenário onde a Coreia do Sul, a Coreia do Norte tem um amigo mais íntimo e muito mais próximo hoje para chamar de seu, Vladimir Putin, o qual inclusive recebe armamentos da Coreia do Norte, conforme nós observamos, segundo muito se discute, a Coreia do Norte recebe da Rússia equipamentos tecnológicos, ou pelo menos capacidade tecnológica para desenvolver armamentos, bem como também desenvolver sistemas de satélites para que tenha maior capacidade de lançamento de mísseis e precisão nas regiões onde pretender atingir. Ou seja, a Coreia do Norte se preparou, ou melhor, tem se preparado para dispor de tecnologia militar a fim de demonstrar para seus vizinhos que não temeria nenhum deles e muito menos a influência dos Estados Unidos, porque agora tem um fiel aliado chamado Vladimir Putin, um cenário mais complexo. Olhando aqui no mapa, é interessante que nós
vejamos a posição geográfica destes países para entendermos, olhando aqui no mapa, o mundo no mapa, não é característica do nosso canal. Aliás, se o conteúdo aqui ajuda você a compreender as questões geopolíticas, sobretudo a observação que fazemos dos mapas, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Então nós temos aí, o mapa mostra para nós justamente Coreia do Norte e Coreia do Sul, a divisão dos dois países no paralelo 38. E nós temos ali muitos mísseis da Coreia do Norte foram testados e tais mísseis caíram ou no Mar do Japão, que banha as costas japonesas, ou então ainda em 2017, 2018, enfim, a Coreia do Norte estava fazendo testes com mísseis que faziam este trajeto aqui, tá certo? Inclusive fazendo testes com mísseis que sobrevoavam duas ilhas importantes do Japão, tanto a ilha mais ao norte, a famosa e importante ilha de Hokkaido, tá certo? Esta ilha aqui, bem como também a principal ilha do Japão, a ilha de Honshu, esta outra aqui, não é? Ou seja, a Coreia do Norte estava demonstrando lá em 2016, desculpem, a partir de 2017, que ela tinha a capacidade de alcançar o território do Japão em qualquer latitude, caso lhe interessasse. Haja vista que, na sequência, a gente teve uma dissuasão da Coreia do Norte em alguma medida, inclusive até a reunião entre Donald Trump e o governo de Kim Jong-un e mais. Depois houve até uma certa aproximação entre ambas as Coreias. Porém, desde 2020 para cá, as tensões entre as duas Coreias só aumentaram. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, as tensões tomaram outro patamar, mesmo porque existe uma crescente tomada de posições dos Estados Unidos com o Japão e com a Coreia do Sul, fazendo testes não, melhor do que isso, e mais do que isso, exercícios militares, o que se compreende aí por parte dos críticos como sendo a OTAN do Pacífico, né? Então a gente tem Japão, Coreia do Sul, num despertar militar, por causa do contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, e, claro, uma maior presença em termos de ostentação militar dos Estados Unidos na região, com uma aliança militar sendo cada vez mais aprofundada entre Seul, Tóquio e Washington. Então é neste cenário, é neste contexto que nós temos a Coreia do Norte fazendo testes de mísseis de capacidade profundamente destrutiva, pelo menos conforme afirma as informações de Pyongyang, tá certo? Então nós temos, para concluirmos, no mesmo dia que o secretário de Estado dos Estados Unidos visita a Coreia do Sul, que está em crise política, tá? Neste mesmo dia nós temos a Coreia do Norte fazendo testes com mísseis de longo alcance e mísseis com capacidade de transporte de ogivas nucleares. No cenário da política global, a guerra entre Rússia e Ucrânia, uma maior aproximação entre a Coreia do Norte e a Rússia, a Coreia do Norte buscando tecnologias e Donald Trump número 2. Vamos acompanhar e continuar olhando para o tabuleiro da geopolítica. Se você quer aprofundar mais o conhecimento a respeito das questões da geopolítica, das relações internacionais, dê uma olhada no nosso material de estudos, um e-book feito para você aprofundar o conhecimento. E mais ainda, eu te convido para fazer parte da nossa comunidade de geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Mas é isso. Bons estudos, conforme eu sempre digo. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.